Bom, o objetivo desse vídeo é definir os controles internos que fazem parte da estrutura organizacional da empresa. É importante, antes de adentrar no tema, que é um tema um pouco abstrato para a maioria das pessoas, é compreender que os controles internos estão ligados tanto com a área de governança da empresa quanto à área de gestão de risco, ou seja, não é um tema que deve ser estudado de forma isolada. E é importante entender essas definições para compreender a importância da gestão de controles internos, da implementação de controles internos, que é um tema de fundamental relevância dentro do contexto de gestão das empresas. Essa estrutura de controles internos está prevista no COSO 1 particularmente, e será estudada a partir de agora. Vamos lá. Primeiro ponto, o conceito de controles internos. É um processo conduzido por pessoas de modo a fornecer uma segurança razoável de que os objetivos da organização será atingido. Então vamos destrinchar cada palavra do conceito lá do COSO 1. É um processo conduzido por pessoas. É um processo porque ele é uma série de ações implementadas dentro das operações da empresa para atingir alguns objetivos previstos. Ou seja, é um processo porque não é um ato isolado. É uma série de ações, de procedimentos conduzidos por pessoas, logicamente. Cada empresa, cada organização é formada por pessoas, e todas as pessoas que participam, que colaboram com a empresa, é responsável de vários níveis de responsabilidade, mas é responsável pelos controles internos implementados. Cada um, desde a alta direção até os cargos mais baixos da estrutura da empresa, é responsável pelos processos de controles internos, e isso deve estar bem claro. Ela fornece uma segurança razoável, os controles internos fornecem uma segurança razoável porque, mesmo que sejam implementados da melhor maneira possível, ele não fornece um grau razoável, absoluto, aliás, de segurança. E veremos posteriormente as limitações desses controles internos. O objetivo, então, é atingir, a finalidade dos controles internos é atingir objetivos definidos. Então, esses objetivos o primeiro passo é definir quais são os objetivos que devem ser alcançados. Tanto o objetivo estratégico quanto o objetivo de um departamento ou de um processo específico deve estar claramente definido, e a partir da definição desses objetivos, os controles internos serão um meio para atingir essa finalidade. Esse é o conceito, então, previsto no COSO 1 para controles internos. 3 categorias de objetivos. Pode-se dizer, então, que o primeiro passo para a implementação de uma estrutura de controles numa organização seria definir com clareza os objetivos, para depois criar controles que assegurem o alcance desses objetivos. O COSO 1 estabelece 3 categorias de objetivos. A primeira, elaboração e apresentação de relatórios financeiros. A alta administração da empresa é responsável pela elaboração e divulgação dos relatórios financeiros, das demonstrações contábeis. E essas demonstrações contábeis devem obedecer normas, procedimentos. Os controles internos asseguram, de maneira razoável, como vimos, que essas demonstrações refletem de forma fidedigna as normas de contabilidade. E os controles internos, então, ajudam a melhorar a transparência e a fidedignidade das informações. Obediência, o segundo objetivo, obediência a leis e aos regulamentos. Conformidade ou compliance é outro objetivo de controles internos. A empresa, a organização, ela tem que obedecer uma série de normativas, de leis, de regulamentos. Os controles internos têm como objetivo, então, garantir que essas leis também serão cumpridas, que os regulamentos serão seguidos. É uma função do controle interno. Outra função é relacionada às operações da empresa, às operações finalísticas. Os controles internos asseguram, também de modo razoável,
não absoluto, isso deve ficar claro. A eficácia e a eficiência das operações realizadas no dia a dia da empresa. Talvez essa seja a função mais relevante, até porque ela garante a competitividade, a agregação de valor aos objetivos finais da empresa. Então, os controles internos, como vimos, eles apenas garantem uma segurança razoável, não fornecem uma segurança absoluta, porque existem limitações. Entre as limitações que a gente pode elencar aqui, temos erros de julgamentos ou decisões equivocadas da administração. Os controles internos, então, não podem garantir que os julgamentos ou decisões sejam a melhor possível. Existem erros de tomada de decisão que os controles internos não conseguem mitigar. Falhas e conluios, verificamos lá no conceito de controle interno que o controle interno é conduzido por pessoas, e por ser conduzido por pessoas, naturalmente está sujeito a falhas, que relaciona-se mais com erros não intencionais, portanto, cometidos às vezes por má interpretação de normativos, divergência ou então negligência ou falta de zelo pode ocasionar uma falha. O controle interno, então, não consegue fazer essa limitação, e o conluio está relacionado à fraude, que é um ato intencional para prejudicar, fraudar determinada atividade em detrimento de benefício próprio. Então, isso o controle interno também não consegue, a auditoria não consegue limitar isso. Atropelamento pela administração de normas, isso também é o controle interno não consegue captar diminuir esse risco. A administração, ela tem que seguir determinar os normativos também, mas muitas vezes, às vezes em casos extremos, os procedimentos não são seguidos da forma como foi previsto. Então isso. E o custo-benefício, que é importante também. O custo do controle não pode ser superior aos benefícios da sessão de controle. Agora partimos para os componentes do controle interno, que são 5 componentes que formam a estrutura integrada de controle interno prevista pelo COSO 1. O primeiro componente é o ambiente de controle. O ambiente de controle fornece o alicerce, a base para os outros componentes de controle interno. E o COSO utiliza a expressão dar o tom, ou seja, a alta administração dá o tom, ela que deve fomentar esse ambiente de controle que está relacionado à cultura de risco, a cultura de respeito às normas. E então a empresa deve, antes de implementar a estrutura de controle interno, fomentar, principalmente a alta administração, fomentar o desenvolvimento de uma cultura de respeito a normas, uma cultura de integridade, valores éticos dentro do quadro profissional pessoal da empresa, comprometimento com a competência, formar superiores com perfil de respeito às normas. Então deve difundir políticas e práticas de responsabilidade, de respeito às normas. E isso deve estar presente no ambiente da empresa, respeito às normas, aos procedimentos. E essa cultura tem que ser criada antes de se implementar novos componentes de controle interno. Então, lembrando, reforçando, o ambiente de controle, ele fornece o alicerce, a base para os demais componentes. O segundo componente é a avaliação de risco, que se divide em identificação dos riscos e análise dos riscos relevantes. Essa função também é de todas da organização. A identificação de riscos deve ser sempre repetida, monitorada, e isso fornece até um elemento de maior conhecimento da organização por parte dos colaboradores. Identificação dos principais riscos de cada processo, de cada departamento, ou até de riscos estratégicos para a empresa. Após essa identificação, é feita uma análise dos principais riscos, feito um ranqueamento numa matriz própria. Isso está relacionado então já com a gestão de riscos. É feito um ranqueamento dos principais riscos, e a partir desses riscos identificados será feito o tratamento, que é a adoção dos procedimentos de controle interno, que é o próximo componente do controle. Procedimentos de controle é feito a partir da identificação e análise dos riscos.
os riscos de maior probabilidade e impacto de ocorrência, serão implementados controles internos, propriamente ditos, que são procedimentos de autorização, de aprovação, definição de alçada, revisão pela alta administração de algumas decisões, controles gerenciais de formulários, procedimentos, de checklist, de conferência de documentação, controles físicos de inventário, indicadores de desempenho, segregação de função, ou seja, uma série de procedimentos internos que tenham como função reduzir o risco, mitigar a ocorrência dos riscos identificados na avaliação de riscos, porque quando um risco identificado se materializa, ele vira um problema, isso nós sabemos. Então, para reduzir esse problema, ele impede que a organização atinja o seu objetivo. Então, para mitigar essa ocorrência de risco identificado, é implementado, então, atividades e procedimentos de controles internos. Veja o que obedece uma série lógica. Primeiro, identifica o objetivo, depois avalia-se os riscos, identificando aqueles que têm mais probabilidade de ocorrência e maior impacto. Sobre esses riscos, eu implemento controles internos para que esse risco de ocorrência diminua. O próximo procedimento é informação. Depois que eu implemento controles internos, eu devo comunicar, informar de forma eficaz a todos os componentes, lembrando sempre que os controles internos são conduzidos por pessoas. Então, eu devo informar de forma apropriada, tempestiva, atual, precisa, acessível, ou seja, informação clara a todos os colaboradores quais são os procedimentos de controle implementados. Então não adianta formar um melhor sistema de risco, um melhor sistema de implementação de controles se eu não comunico de forma eficaz, eficiente a todos os colaboradores da estrutura da empresa. É fundamental então a comunicação e informação. Por fim, o monitoramento. Avaliação da qualidade de desempenho dos controles internos ao longo do tempo. É um processo constante. A identificação de novos riscos, a verificação se os controles internos instituídos estão de fato contribuindo para a redução dos riscos identificados. A auditoria participa desse processo de monitoramento. Além da administração, a auditoria faz um papel de avaliação dos componentes de controles internos e recomenda melhorias também para a empresa. Então é importante definir é comum a confusão entre controle interno e auditoria interna. Então cada um tem um papel diferente. O controle interno está relacionado à estrutura que nós vimos, compreende 5 componentes. Quais são os componentes que vimos agora? Ambiente de controle, avaliação de riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação e o monitoramento. Então a estrutura de controle interno compreende esses 5 componentes e a função é fornecer garantia razoável quanto ao alcance desses objetivos. Já a auditoria interna, ela faz parte do componente monitoração ou monitoramento dentro da estrutura de controle interno, com a estrutura maior. E a função é auxiliar a administração, avaliando os controles internos e recomendando melhorias ao sistema de controle interno. Veja que o controle interno é instituído pela própria organização, pelas pessoas que estão encarregadas pelos processos, pela administração. Já a auditoria, ela faz um trabalho de avaliação da implementação dos controles e recomenda melhorias caso aconteça, ou seja, agrega valor ao sistema de controle interno. A auditoria é um componente do sistema de controle interno. Funções e responsabilidades. Essa é a estrutura de controle interno prevista pelo COSO, então com todos os objetivos, as dimensões, os componentes. Verifica-se que existe um relacionamento direto entre os objetivos da organização, que a organização empenha-se em alcançar, e os componentes dos controles internos, que representam aquilo que é necessário para o alcance. Esse relacionamento é apresentado nessa matriz tridimensional, que é o famoso cubo do COSO. Na primeira dimensão existem os objetivos que nós vimos, que estão relacionados à eficácia e eficiência das operações, os relatórios financeiros também que são elaborados, relatórios contábeis e o cumprimento de leis compliance. Esses são os objetivos finais do controle interno. Melhoria das operações, relatórios financeiros e cumprimento das regras. A dimensão 2 está relacionada com a área, que pode ser uma unidade, uma atividade, um setor, um departamento ou até a organização como um todo.
E para alcançar os objetivos existem os componentes. Ambiente de controle, que nós falamos que é o alicerce, a base de sustentação dos componentes que formam o ambiente de controle. Então ele permeia toda a organização, a cultura de riscos, a cultura de respeito às normas, que deve ser sempre fomentada pela alta administração, avaliação de riscos, identificação dos principais riscos envolvidos nas operações da empresa e atribuição de uma nota pela avaliação dos principais riscos de acordo com a probabilidade de ocorrência dos eventos e do impacto. Atividades de controle relacionadas, que são os procedimentos de controle, que vão mitigar os riscos identificados, informação e comunicação desses procedimentos e monitoramento, processo constante, feito também com a ajuda da auditoria interna. Essas são as funções, essa é a estrutura completa prevista no COSO 1. Como vimos, cada pessoa que faz parte da organização é responsável pelos controles internos implementados. Cada um, logicamente, de acordo com seu grau hierárquico, tem mais responsabilidades ou menos responsabilidade. A alta administração estabelece os controles internos, ela é responsável pela implementação dos controles internos. O conselho de administração deve fomentar sempre que esses controles internos, a eficácia e eficiência desses controles internos. Os auditores internos tem a função de avaliar os demais funcionários, de obedecer às regras previstas, seguir o código de conduta, as normas, os procedimentos de controle, tudo, e até partes externas que fornecem informações sobre o aperfeiçoamento dos controles internos. Só que essas partes externas não são responsáveis, logicamente, por não fazer parte da empresa. Os fornecedores, os prestadores de serviço, as empresas contratadas, elas não são, logicamente, não faz parte da organização, ela não tem a responsabilidade quanto a risco, é mais de aperfeiçoamento. O objetivo do vídeo, então, foi demonstrar a importância dos controles internos para a empresa e a necessidade de instituir controles baseados na avaliação de risco. E o COSO 1 representa de forma mais simples, mas não menos relevante, essa estrutura de controle interno. E até uma próxima.